Olá, eu sou o Renato Vilela e esse é o DBO Destaca. Hoje, para tratar de um assunto que tem preocupado os produtores, a falta de vacina contra a brucelose no mercado. Como você sabe, a vacinação é obrigatória para fêmeas entre 3 e 8 meses de idade. Mas não está fácil encontrar essa vacina no mercado, não. Nem nas revendas, nem nas lojas agropecuárias. O que será que está por trás dessa falta de vacina? Para tratar deste assunto, eu converso com Luiz Monteiro, que é diretor técnico do SINDAN, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. Luiz, obrigado pela sua presença aqui no DBO Destaca. E eu queria começar justamente te perguntando isso. Desde maio, os produtores eles têm se queixado de dificuldade em encontrar as vacinas contra a brucelose, tanto a B19 quanto a RB51. Luiz, o que está por trás dessa falta de vacina contra a brucelose no mercado? Infelizmente, a gente está vendo aí um rabo do problema, né? O problema veio lá atrás com a interrupção da fabricação de empresas, né, que detinha registro de um dos produtos, e uma interrupção parcial de uma outra empresa, né? Então, esse impacto no passado, e a gente está falando final de 23, consumiu toda a vacina que a gente tinha em canal, né? Então, hoje, como a produção ainda não estava adequada, né, para suprir a demanda, a gente vem sofrendo com uma falta, né? A gente sofreu com uma falta, e nos meses de maio e junho desse ano, a gente já está restabelecendo o fornecimento, né, para suprir a demanda de novo, tá? Então, basicamente, é isso que aconteceu no cenário. Luiz, e existe alguma insatisfação assim por parte da indústria de continuar produzindo somente a vacina contra a brucelose para o calendário obrigatório, uma vez que a indústria não produz mais a vacina contra a aftosa? Não, a questão não é insatisfação, é que infelizmente ocorreram dois pontos de interrupção de fabricação, né, que não estavam previstos, né, pelo menos pelo mercado em geral, e acabou impactando aí nessas doses disponibilizadas, né. As indústrias elas trabalham par e passo aí com o governo através de uma demanda oficial, né, elas se planejam e trabalham geralmente com a sua produção máxima, né, para atender essa demanda. Então, quando você tem uma intercorrência no meio do caminho, é, se você não agir rápido, ou melhor, quanto mais rápido você agir, menor é o impacto para o mercado em si, né? Infelizmente, nós tivemos não só uma, como duas interferências. E aí isso sim causou a falta de vacina no passado. Então, até se readequar, né, não é uma questão de insatisfação, é uma readequação necessária com investimentos, planejamento, né, de produção de novo. Isso demora um tempo e agora que a gente vai começar a ver a estabilização do fornecimento de vacina contra a brucelose. Luiz, você aí citou esse problema em duas plantas, né? E eu queria te perguntar, quantas plantas produzem, fabricam vacinas contra a brucelose no Brasil? Vou começar aqui colocando que a gente tem hoje dois tipos de vacina, né? A B19, e aí hoje a gente fala com os fabricantes, né? A Biovet Vaccinova, a Ceva e a Zoetis, e também a vacina contra a brucelose e a IB51, que hoje quem detém registro é a MSD, né? Então a gente tem essas quatro plantas aí fabricando vacinas, diferentes vacinas, para atender as demandas oficiais do Ministério da Agricultura. É viável para a indústria manter uma planta produzindo somente vacina contra a brucelose? Eu tenho que colocar outro ponto técnico também, né? As plantas que fabricam vacina contra a brucelose, elas fabricam apenas a vacina contra a brucelose, né? A área de fabricação, né? Então, por exemplo, como você citou, a aftosa é uma outra planta e não tem nenhuma relação com essa vacina, tá? Então, a viabilidade vem mais da capacidade, né, da quantidade que a empresa consegue fabricar e, obviamente, do custo de mercado. Aí, como sindicato aqui, a gente não trabalha com custo de vacinas, e aí cada um trabalha com o seu preço de produção e o preço de venda de acordo com a sua tecnologia. A viabilidade do negócio é uma análise que cada empresa faz internamente e valoriza o seu produto referente à sua tecnologia utilizada. Luiz, no último dia 23 de maio, houve uma reunião entre o Ministério da Agricultura, CNA e o SINDAN, justamente para tratar dessa crise. Você pode dizer para a gente um pouco do que foi acordado, se vocês encontraram algumas soluções?
A reunião foi mais para a gente realinhar, né, uma coisa que o Sindan já faz e que a CNA também já faz, né, que é buscar aí o fornecimento de insumos para os produtores, né? Então a gente alinhou com a CNA e com o Ministério da Agricultura o nosso calendário, né, previsto para disponibilização de vacinas e quais as ações necessárias para fornecer esse insumo em tempo necessário para que os produtores possam aplicar nos animais e não sofrer sanções do Ministério da Agricultura. Basicamente, a reunião tinha esse mote, né, buscar aí apresentar as ações que foram tomadas pela indústria para aumentar a produtividade, aumentar a disponibilização do imunógeno, e trazer para o Ministério da Agricultura um tempo necessário para que os produtores possam receber esses produtos, vacinar seus animais e declarar a vacinação. Tá? O Departamento de Saúde Animal, né, do Ministério da Agricultura, ele soltou um ofício no dia 12 de maio para os serviços veterinários oficiais, prorrogando por mais 30 dias o prazo da campanha de vacinação contra a brucelose, que se encerraria no dia 30 de junho. Você acha que esse prazo ele é suficiente para que os produtores possam encontrar essa vacina no mercado? Sim, a gente está trabalhando com essa extensão de prazo, né, justamente para poder antecipar aí a disponibilização de vacina, né? A gente já trabalhou hoje, por exemplo, de manhã a gente teve uma outra reunião com o Ministério da Agricultura, demonstrando as informações que a gente tem sobre a produção dos laboratórios e entrega para o Ministério da Agricultura aprovar essas vacinas, né, para comércio. E aí, com esse prazo, né, estabelecido pelo Ministério da Agricultura, essas vacinas chegarem até o criador, né, até o produtor rural. Né? Então, a ideia é justamente essa. Com esse prazo determinado pelo Ministério, né, essa extensão de prazo determinada pelo Ministério, a vacina chegar até os produtores para aplicar nos animais. Tá? Então, a gente vê com bons olhos essas ações e se houver necessidade, né, por alguma intercorrência que ocorra, que a gente, obviamente, estamos sujeitos a outras intercorrências, a gente trabalha com o Ministério para ampliar esse prazo. A ideia é fechar neste prazo, vacinar todo mundo que precisa vacinar, disponibilizar o total de vacinas e seguimos para a próxima etapa de vacinação no semestre que vem. Luiz, só para encerrar, eu queria que você dissesse qual que é o déficit de vacinas que nós estamos falando, né? Qual que é o estoque da indústria e qual que é a demanda? O estoque é uma coisa muito volátil, tá? Então, assim, se eu te falar hoje, a gente tem estoque para disponibilizar para os produtores, né? Para as casas agropecuárias, distribuidores, tá? Então, teve uma disponibilização do Ministério da Agricultura, e aí eu estou falando tanto da vacina B19 quanto a RB51. Então, existe estoque hoje para disponibilizar para os produtores rurais. A cadeia inteira, né, tem que ser alimentada, então o que a gente está fazendo? Alinhando com as indústrias para não disponibilizar tudo para um estado só, né, para eles tentarem segurar um pouco o faturamento e distribuir de uma forma mais homogênea para o Brasil todo essas vacinas, né, para atender o total da demanda. E hoje, quando a gente fala em demanda de vacina, uma demanda anual de brucelose B19, por exemplo, são 26 milhões de doses. No primeiro semestre, a gente está falando aí na casa de 14, 15 milhões de doses. Então, a gente já disponibilizou para o mercado, nesse primeiro semestre, 10 milhões, e ainda faltam alguns milhões de doses para serem disponibilizados, e no decorrer desse mês aqui, que a gente quer disponibilizar. Né? Então, a gente tem estoque suficiente ali para disponibilizar para o mercado, e estamos alinhando com o Ministério para que essa vacina chegue em tempo hábil para o produtor, para ele vacinar os animais e declarar a vacinação. O produtor pode ficar tranquilo, então, que a gente vai ter o mais brevemente possível essa situação restabelecida, né, Luiz, pelo que você está comentando? Exatamente. A gente está vendo aí o final desse período de déficit de vacina. Tá? Então, infelizmente, teve um impacto, foi feito um plano de ação, correção, os outros produtores tiveram que investir para aumentar a produção e agora a gente está sofrendo, né, está recebendo esse efeito de aumento produtivo. Né? Então, a gente começa agora a estabilizar a cadeia e, a partir aí do segundo semestre, ter vacina no canal para não ter mais falta de vacina em algum estado ou algum município específico. Luiz, queria te agradecer, obrigado pela sua participação do DBO Destaca para esclarecer um ponto tão importante para os produtores. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e estamos à disposição. Obrigado.
Esse foi o DBO Destaca, tratando aqui de um assunto importantíssimo, que é essa questão da falta da vacina contra a brucelose.